Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez e dessa vez para falar sobre a teoria da história de Husserl. Para Husserl, a necessidade de usar história deriva da vida prática cotidiana. É diante da circunstância de agir que cada ser humano recorre às experiências vividas e representações do sentido do tempo. Essa ideia constrói a reflexão sobre si e os outros no tempo como princípio elementar da produção de saber sobre história, que assume diversas características conforme a época e a cultura dos sujeitos. Da reflexão sobre a história, inerente à vida prática de todo ser humano, a história como ciência, há uma distância qualitativa e quantitativa, referente a recursos sofisticados como fontes, métodos e discussão. Mas a essência da atividade é a mesma: conhecer a si mesmo e aos outros no tempo, de modo a buscar elementos de explicação do mundo para orientar-se no tempo. O conhecimento histórico-científico, portanto, é visto como uma das possibilidades de relacionamento dos homens com suas representações sobre si e seus pertencimentos no tempo. Com isso, constrói-se uma concepção de ciência em diálogo com outras histórias e com a operação de atribuição de sentido ao tempo. Assim, a consciência histórica tão falada é entendida como atributo de todo ser humano. Esse conceito de consciência histórica está no centro do processo de mudança paradigmática da didática da história, deslocando-a de uma teoria prática da metodologia de ensino de história para uma teoria geral do aprendizado histórico. Husserl estabelece que essa mudança significa uma ampliação do campo da pesquisa histórica na disciplina da didática da história, que passa a se perguntar mais sobre como as pessoas aprendem, até como condição de pensar melhor a reflexão original da disciplina, que era como se ensina a história. Transborda-se assim o escopo original, a metodologia do ensino, sob o maior peso da contribuição da pedagogia, enquanto abre-se a possibilidade de pensar a didática da história como campo legítimo, também da teoria da história nessa abordagem, oxigenando-a. Assim, no Brasil, a teoria da história de Husserl vem transformando a didática da história nas últimas décadas. Uma mudança paradigmática em direção à consciência histórica vem ocorrendo, onde, em especial, uma nova compreensão da ciência da história vem moldando e conferindo identidade às práticas de ensino. Teoria e prática se uniram a partir de uma compreensão da história, enquanto ciência ligada ao cotidiano, o que vem provocando uma união crescente entre universidades e professores da rede de ensino básico. Dessa forma, a teoria da história de Husserl não poderia ser teoria de um novo paradigma, mas sim uma teoria capaz de lidar com diferentes paradigmas da ciência da história, como o historicismo, o positivismo, o marxismo, a hermenêutica e a história social. Além dessa transformação interna da história que ocorreu no início do século, a teoria da história de Husserl ainda pode ser apresentada como resposta aos desafios da pós-modernidade, que remete diretamente ao diálogo histórico entre o realismo objetivista e o construtivismo radical. Assim, meus queridos ouvintes, é que se dá a teoria da história de Husserl. Muito obrigado a todos.